Família, que Deus abençoe a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, o tema de hoje, a palavra de hoje, é muito importante, está muito boa a palavra de hoje. E eu sei também que tem uma galera aí também que tem dúvida desse mandamento a qual o Senhor nos ordenou. Algumas pessoas têm muita dúvida, porque quando ela ou quando ele tomou essa atitude, talvez tomou essa atitude por emoção, ou talvez de repente teve um pequeno estudo, um breve estudo, e aí tomaram essa atitude porque ouviu a palavra de Deus, mas depois que a pessoa tomou essa atitude, a qual daqui a pouco eu vou dizer para você, ela pecou, ela saiu da igreja, e aí surgiu muitas interrogações na cabeça dela, na mente dela e dele, e ela pensa assim: será que valeu? Ou será que não valeu o que eu fiz? Então tem uma galera aí, no nosso meio evangélico, que elas têm um pouco de dúvida, e eu, através da palavra de Deus, eu quero esclarecer algumas coisas para você acerca da dúvida que você tem. Espere em Deus que através da palavra eu possa lhe ajudar de alguma forma. Preste bem atenção o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Esse tema, vamos falar sobre o batismo nas águas, que muitas pessoas talvez tenham dúvida se o batismo nas águas dela valeu ou não valeu. E o que você acha? O teu batismo valeu? Ou talvez o teu batismo nas águas você sente no seu coração que não valeu? Coloque aí nos comentários, que isso vai ser muito bom e vai servir de ajuda para outras pessoas que também pensam que não valeu, ou para aquelas pessoas que têm certeza que valeu o batismo nas águas. Observa bem que a Bíblia está falando aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, aquele que crê e for batizado será salvo, porém o que não crê já está condenado. A primeira coisa é a pessoa crer que Jesus é o Filho de Deus, crer que Jesus foi enviado por Deus para salvar a humanidade, crer que Ele é o seu único e suficiente Salvador. Essa é a primeira coisa. Eu sei que você crê, eu sei que você acredita nas Escrituras Sagradas, e depois que você crê, você tem que tomar uma atitude, e a atitude é essa que é mandamento de Deus, que é ser batizado nas águas. Você bem sabe que João Batista, ele veio para preparar o caminho para poder batizar as pessoas, e ele vinha pregando, anunciando a vinda do Filho de Deus, e aqueles que acreditavam na pregação de João Batista, eles vinham e eram batizados por João Batista. O interessante é que João Batista fala assim: eu vos batizo com água para arrependimento do vosso pecado, mas vai vir um depois de mim, esse vos batizará com o Espírito Santo e também com fogo. Ele estava falando acerca de Jesus Cristo, que viria depois dele. Então, um passo muito fundamental é você crer e também ser batizado nas águas. Só que esse batismo nas águas, muitas pessoas se confundem com o batismo nas águas, que ela pensa que só pelo motivo dela crer e ela for batizada, ela vai ser salva. Mas não é assim, dessa maneira que você pensa. Essa salvação que está escrita aqui no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16, é que você está dando um passo muito sério para a salvação. Porque na realidade, se a pessoa ela não crê e ela não for batizada,
ela será condenada ao fogo do inferno. Então, essa salvação, ou esse batismo nas águas, é um passo que você está dando muito primordial, muito principal, para poder você herdar a salvação eterna. Olha, o batismo nas águas, você bem sabe que é remissão de pecado. Quando você se batiza nas águas, você é imergido nas águas, você morre para o mundo e você nasce para Cristo. Você se torna uma nova criatura. Mas o batismo nas águas não vai isentar você de você pecar. Você talvez se batizou nas águas e de repente passou alguns dias, ou por que não dizer meses ou ano, e de repente você pecou. E com isso trouxe na sua cabeça uma dúvida: será que o meu batismo valeu? Se ele tivesse valido, então eu não teria pecado. Mas será que de repente o meu batismo não valeu? As pessoas têm essa dúvida porque elas pensam que uma vez se batizando nas águas, elas estão livres do pecado. Não, você se batizou nas águas porque você reconheceu Jesus Cristo como seu Salvador. Você se batizou nas águas obedecendo o mandamento de Deus. Você se batizou nas águas, você está tomando um passo muito sério. Por isso que particularmente eu penso que as pessoas, antes de se batizar nas águas, é necessário que ela receba um estudo, é necessário que ela examine a Bíblia juntamente com o pastor, com o dirigente da igreja. Eu particularmente vejo desta forma, que ela não pode se batizar nas águas porque tem uma multidão que vai se batizar. Ela não pode se batizar nas águas porque ela está sendo influenciada pelo pastor, pelo presbítero, pela irmã, pelo irmão. Não, ela tem que se batizar nas águas, ela tem que se batizar entendendo o que é o batismo nas águas. É remissão de pecado, mas isso não isenta você de pecar, de errar, mas com uma diferença: você vai ser consciente que você é um pecador e pecou contra Deus, mas é um passo muito fundamental para poder você alcançar a vida eterna. Observa bem que a Bíblia Sagrada nos amostra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, Pedro responde assim: arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus, ou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Observa que Pedro está falando para as pessoas daquela época: olha, se arrependam dos seus pecados, e após se arrepender dos seus pecados, se batizam nas águas, porque o batismo nas águas é remissão de pecado. Observa bem, meu irmão e minha irmã, que é tão sério a questão do batismo, que o próprio Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 13 até o 17, Jesus, ele veio da Galileia e ele foi até o Rio Jordão para ser batizado pelo seu primo João Batista. Ele, sendo filho de Deus, ele não tendo nenhum tipo de pecado ou desejo, ele vai se batizar no Rio Jordão para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, se o próprio Filho de Deus, que não tinha nenhum pecado, que não tinha desejo de pecar, que não pecou, mesmo vindo em forma de homem, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado, e aí ele foi batizado para que se cumprisse a palavra de Deus. Então, você que talvez vai ver esse vídeo, você tem que entender que a primeira coisa é você crer. Não adianta você se batizar nas águas
e você não crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não adianta você se batizar nas águas por emoção ou de repente por influência de alguém. Isso não adianta. A primeira coisa é você crer, é você confiar em Deus, é você realmente acreditar que Jesus Cristo é o teu suficiente Salvador da sua alma. Meu amado irmão, presta bem atenção que Jesus, ele veio para dar exemplo para nós. Mas a questão toda é que de repente você se batizou, você até estudou a igreja, o ministério, te deu um discipulado, te deu umas explicações sobre o batismo nas águas, e aí você se batizou. E de repente, por algum motivo, você pecou, você caiu, você se afastou da igreja, e você passou um tempo no mundo praticando as coisas do mundo, e aí de repente você sente no coração o desejo de voltar para a casa do Pai, e você volta, mas aí ficou um ponto de interrogação na sua cabeça dizendo: olha, você pecou, você errou, então o seu batismo não está valendo mais, você tem que se batizar de novo, você tem que ser emergido na água de novo, nas águas, porque o primeiro batismo não serviu. Eu quero ler com vocês aqui o que está escrito aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5. Paulo falou assim: há um só Senhor, e há uma só fé, e um só batismo. É necessário, pastor, que eu me batize de novo? Essa questão aí não é a igreja que tem que falar para você, mas Paulo está dizendo: há um só Senhor, há uma só fé e também há um só batismo. É você que tem que se endireitar com Deus. Se você caiu, se você pecou, se você se desviou, saiu da casa de Deus, e de repente você se arrependeu e voltou, o teu batismo nas águas está valendo, porque não existe dois batismos, como também não existe a pessoa nascer duas vezes. O batismo é justamente isso: você morre para o mundo e você nasce para Cristo, você se torna uma nova criatura. Então é você que tem que ter uma vida com Deus, é fazer uma nova aliança com Deus, mas o seu batismo continua valendo. Pastor, mas eu não posso me batizar de novo se eu quiser? Pode, você pode se batizar de novo, mas isso não vai ser uma barreira, não vai criar uma proteção para que você não possa cair. O ser humano é pecador, o ser humano é falho, mas existem pessoas que ela têm uma consciência que o batismo dela foi só um só. Eu também, como eu disse anteriormente, eu acho muito proveitoso as pessoas, antes de se batizar, ela ser instruída pela palavra e pelo pastor, para que ela venha realmente se batizar tendo consciência daquilo que ela está fazendo. Presta bem atenção. Muitos anos atrás, eu era de denominação, e ali eu estava auxiliando, ajudando o pastor daquela igreja, e teve um belo dia que ele falou assim: eu tenho que batizar um número grande de pessoas. E ele começou a falar poucas coisas sobre o batismo, e começou a dizer: se você morrer hoje, você vai para o inferno, porque você não se batizou ainda. Numa parte eu concordo com ele, mas aí ele começou a levar para o outro lado e criou na cabeça das pessoas algo psicológico, um terror psicológico, se podemos dizer assim. E aí isso foi pregado numa sexta-feira, e depois no sábado pela manhã se colocaram uma piscina, ou colocaram uma piscina dentro da igreja, e ali veio pessoas da comunidade que estavam no culto anterior na sexta-feira,
e todos foram batizados, sem receber nenhuma orientação, sem receber nenhum estudo, somente com aquelas palavras que o pastor disse e com o terror psicológico. Isso foi num sábado e muita gente apareceu para ser batizado e foram batizados nas águas. Só que no domingo à tarde, na comunidade, ia ter um baile funk. Então aquelas pessoas, ou a metade delas, ou por que não dizer a maioria delas, se batizaram na sexta, se batizaram no sábado, quando foi no domingo à tarde, estava lá em cima do alto da comunidade, fazendo aquilo que a sua carne pedia, que era naquele baile funk. Eu lhe pergunto, essas pessoas, elas fizeram o batismo consciente? Claro que não, porque não foi ensinado o real motivo do batismo. Batismo é arrependimento de pecado. Pastor, mas o senhor acabou de dizer aí agora que o batismo não isenta ninguém do pecado, e é verdade, mas acontece que quando você é ensinado direito, quando você é instruído pela Bíblia, a tua mente abre, o teu entendimento é aguçado e você sabe que você não pode viver como antigamente que você vivia, porque a partir do batismo você se torna uma nova criatura. E por que eu quis trazer essa história à tona? Porque naquele tempo eu já comecei a observar que as pessoas, como no dia de hoje também, são batizadas de qualquer maneira, sem uma instrução acerca do batismo. As pessoas, no dia de hoje, não em todos os ministérios, mas em alguns ministérios, as pessoas se batizam de qualquer maneira, sem nenhuma instrução, sem nenhum entendimento. Algumas vão por emoção, outras vão se batizar por pressão psicológica, e não é assim que a Bíblia Sagrada nos ensina. Observa que a Bíblia está dizendo que a primeira coisa é você e eu crermos no poder de Deus e no Filho de Deus. E a segunda ordenança é se batizar nas águas. Meu amado irmão, presta bem atenção, presta muito bem atenção, que a Bíblia Sagrada vai nos dizer mais ainda no livro de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Olha, é muito sério esta mensagem. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, observa bem que o batismo nas águas é um mandamento de Deus, é uma atitude que você toma para que você possa herdar o reino de Deus. Depois do batismo nas águas, a Bíblia vai dizer que mais importante ainda, ou importante com o batismo nas águas, é o batismo com o Espírito Santo, que é justamente o selo para você entrar no reino do céu. Meu amado irmão, eu quis trazer esse tema aqui, essa mensagem, com essas palavras, porque são palavras de Jesus Cristo, da Bíblia Sagrada. Então, o que eu tenho para dizer para você, que o teu batismo nas águas, ele valeu. Mas se você sente no seu coração que não valeu, que faltou alguma coisa, faltou você se aprofundar mais, aprender mais sobre o batismo nas águas, e você deseja, você tem vontade de ter um novo batismo, então chegue até o seu pastor, até o seu líder, peça a ele para ele ensinar, para ele explicar o que é o batismo nas águas, para que você possa se batizar nas águas, que você possa ter uma vida com Deus, uma vida em santidade, fugindo do pecado, fugindo da aparência do mal, procurando andar
como realmente Jesus Cristo quer que você ande. Então, se você falar, pastor, eu acho que meu batismo não valeu, porque eu não tive nem estudo, eu fui por emoção, então que você venha se batizar de novo. Mas tem de repente pessoas que vai ver este vídeo e ela tem na consciência dela assim: não, por mais que eu errei, por mais que eu pequei, por mais que eu me desviei, mas eu tive ensinamentos sobre o batismo, eu tive ensinamentos sobre o que é o batismo nas águas, então eu me arrependi e eu voltei para a casa de Deus, estou firme até hoje. Então continue assim, que realmente você tem foco e tem certeza que o seu batismo valeu. Você aprendeu, você foi instruído acerca do batismo, você até mesmo pecou, se arrependeu e retornou para a casa do Pai, está firme até hoje. Mas por que eu quis trazer esse tema? É porque nós temos de repente ouvido, tem chegado pessoas até a gente e tem perguntado: será que o meu batismo valeu? Será que ele não valeu? Será que eu devo me batizar pela segunda vez? O apóstolo Paulo está dizendo que existe somente um Senhor, somente uma fé e somente um batismo. Mas se porventura você está vendo que não valeu, então peça ao seu pastor uma instrução, peça ao seu líder para te ensinar e que você possa renovar o seu batismo e que ele possa realmente valer para você. Até porque não é se valeu ou não valeu o batismo, se você aprendeu ou não aprendeu, se você foi instruído ou não. O que importa é que você tem que reconhecer aonde você caiu, se arrepender, pedir perdão ao Senhor e voltar a praticar aquilo que o Senhor mandou você praticar. Mas não fique com isso na sua cabeça, porque mais importante do que tudo é a salvação eterna, e o seu nome e o meu está escrito no livro da vida. O batismo nas águas é um passo muito importante para você chegar e entrar no reino de Deus. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe a sua vida, sua família. Para você que chegou aqui no canal e não me conhece, sou o pastor Jorge Santos, e toda quarta-feira e sexta-feira estamos postando vídeo aqui da palavra de Deus. Você pode se inscrever no nosso canal, clique no botãozinho se inscrever, ative as notificações. Você também pode deixar também o seu like e você pode escrever no comentário o que você achou desta mensagem. O teu batismo para você valeu ou não valeu? Coloque nos comentários, vai ser um prazer ler e também responder a todos em nome de Jesus Cristo. Fique todo na paz, que Deus abençoe, até outra oportunidade, querendo o nosso Deus.